Então, vamos lá. Hoje, nessa aula, a gente continua com exercícios de revisão. É a revisão da sintaxe e especificamente o que a gente vai ver hoje é uma revisão dos tipos de predicado, tá? Mas tem exercícios, alguns com outros conteúdos também que estão sendo contemplados, tá? Então, para a gente lembrar rapidamente que, na verdade, a gente faz essas revisões no intuito de repetir um pouco esse conteúdo para a fixação de vocês, que nesse momento aqui da aula vocês compreendam melhor e possam, então, fixar os assuntos de maneira que, quando vocês forem fazer exercícios fora daqui, isso já venha à mente de vocês, tá? Então, a gente fez isso com sujeito, né? A gente fez isso com os complementos, complemento nominal, complemento verbal, né? Os objetos, direto, indireto, a gente falou bastante. E falta agora a gente classificar os predicados, então, o que a gente vai ver nessa aula aqui, um pouco mais para uma fixação melhor. E aí a gente precisa, então, recordar os tipos de predicado. Então, eu vou passar rapidamente, que isso aqui em outra aula a gente já tinha visto esses slides, mas aí nós vamos dar uma passadinha aqui de novo. Que tipos de predicado nós temos e como eles são formados. Então, o predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, tudo que está na frase que não é o sujeito. Então, o sujeito vocês já sabem identificar bem, né? E a gente nota que quando começa o verbo e os demais termos, a gente vai ter o predicado. O verbo, ele fica no predicado. Então, é importante prestar atenção nisso. O predicado, ele pode ser verbal, que é aquele que tem obrigatoriamente um verbo que é o núcleo do predicado, né? Já que ele é verbal, né, o nome já está falando, predicado verbal, nós temos um verbo, e este verbo é o núcleo. Núcleo, a gente se refere quando queremos dizer sobre a palavra mais importante do predicado, a palavra que fundamental ali, que na verdade o verbo na oração ele dá a ação que está acontecendo, né? Principalmente no predicado verbal, em que nós vamos ter verbos de ação. Então, não tem como. Se você tira aquela ação, fica sem sentido. Então, realmente, o verbo no predicado verbal, ele é o núcleo. Ele é muito importante ali. Então, nós temos aqui como predicado verbal, nesse exemplo, né? Dentro disso que estamos falando, olha lá. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Então, a gente vê que estudam do verbo estudar. É o verbo aqui, conjugado, né? Os alunos, a gente sabe que é o sujeito. Isso até eu acho que nem precisa a gente comentar tanto, que eu acredito que vocês já está mais fácil para vocês identificarem o sujeito. Então, estudam todos os dias para o concurso, é o predicado. Tudo isso é o predicado. Só que ele inclui o verbo estudar, que é uma ação, né? O verbo estudar é uma ação de estudar. Então, ali, na verdade, a gente tem um predicado verbal. Aí eu consigo identificar, né? Então, ficou assim, os alunos é um sujeito simples, estudam todos os dias para o concurso, é o predicado verbal, e o núcleo, verbo, estudar, que indica uma ação. Então, pensei em ação, verbos que dão uma ideia de ação. Já vamos pensar inicialmente no predicado verbal. Existe também o verbo nominal, que pode ter verbo de ação, mas aí a gente vai ver que tem que ter outra coisinha a mais ali para ser verbo nominal. Bom, aí então, eu tenho nesse caso aqui o verbo estudar. O que a gente é importante saber do verbo?
além de que ele representa uma ação, então, um predicado verbal, também eu tenho que saber se ele é transitivo, se ele é intransitivo, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, tá? Então, aqui, nós temos que o verbo estudar, ele entra como intransitivo. Lembra que in quer dizer não, intransitivo, não transitivo. Então, resumindo, o que isso vai nos dizer? Não necessita de complemento verbal. Então, sempre que o verbo for intransitivo, não necessita de complemento verbal. Mas a gente podia perguntar ali, então, e aquilo que está escrito ali, ó, os alunos estudam. A gente poderia falar, mas não precisa de complemento verbal? Né? Eles estudam, eu já consigo entender o sentido? Não é? E esse todos os dias para o concurso? Então, esse todos os dias são aqueles adjuntos, adjunto adverbial, né? Aqueles outros termos que fazem parte do predicado também. Todos os dias para o concurso, certo? Então, a gente vai vendo que tem outras palavras ali, outros termos, mas a gente tem que caracterizar se é um complemento do verbo ou não, né? Vamos lá, ver outro exemplo aqui, ó. Lúcia e Angélica compraram doces no supermercado. Só que aí o verbo comprar é uma ação, né? Predicado verbal. O doces no supermercado, porque quem compra tem que comprar alguma coisa, tá? Então, olha como é que fica aqui, ó. Lúcia e Angélica, o sujeito composto, daqueles que a gente já viu, né? Quando tem dois núcleos. Quer dizer, Lúcia, Angélica, são os dois núcleos ali, sujeito composto. E o comprar doce no supermercado é o predicado verbal. E o compraram, quem compra, compra alguma coisa. E eles aqui compraram o quê? Doces, tá? Então, esse doce, ele vem após, completando a ideia do compraram. O verbo comprar é ação, e ele é transitivo direto. Necessita de complemento verbal, que é o objeto direto. Então, o doce, tanto é que eu coloquei em vermelho, olha aqui, ó. Compraram é o verbo transitivo direto, né? E o doce é o objeto direto. Então, o objeto direto aparece em vermelho aqui também, como eu coloquei, ó, tanto aqui embaixo, né, objeto direto, como a palavra doces, tá? Então, no predicado verbal, o que a gente está vendo? Que pode ter verbo transitivo direto, que é aquele que precisa do objeto direto, precisa do complemento. Senão não daria para entender, comprar, mas compraram o quê? Fica incompleta a ideia, se não colocar o que foi comprado, né? Lúcia e Angélica compraram no supermercado. Não dá para entender, né? Compraram o quê? Então, tem verbo que precisa colocar, são os transitivos. Doces é o objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Então, ali, ó, objeto direto, doces. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, sem preposição, né? Não tem. Quando eu coloquei a palavra doces, eu não coloquei uma preposição antes. Não precisa, porque é objeto direto, né? Só põe a preposição no objeto indireto. Vamos ver esse aqui, ó, esse caso aqui, ó. Olha lá que vai ter preposição, ó. Precisamos. Quem que precisamos? Nós. Eu acho que esse sujeito, ele vai estar, ó, oculto. Não é isso? Desinencial ou elíptico, tanto faz, eu posso chamar. Então, ali é o nós precisamos. Mas quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa usando a preposição ali, o de, ó. O que nós precisamos? De sapatos novos. É o complemento da ideia do verbo.
Então, sempre que a gente analisa, a gente fica pensando assim, será que tem sentido completo? Será que o verbo pede um complemento para eu poder saber se ele é intransitivo ou transitivo? Ah, mas o meu complemento tem preposição, é de sapatos novos. Então, eu tenho, além de sujeito oculto, predicado de precisamos de sapatos novos, predicado verbal. Núcleo é o verbo precisar, que é uma ação, né? Ação de precisar. E ele é transitivo indireto, é um outro caso. Então, a gente viu 3 casos de predicado verbal, né? Um verbo intransitivo, verbo de ação, com o verbo de ação mais transitivo direto, e nesse último caso aqui, ó, verbo de ação transitivo indireto. Então, eu posso ter essa variação dos tipos de verbo no predicado verbal. E o objeto aqui indireto de sapatos novos. Tudo isso aqui entra. Com preposição. Ah, qual que é a preposição? A de. Só o de aqui. Tá? Bom, então isso aí é uma revisãozinha do predicado verbal, que inclui verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto, né? Nós vimos 3 exemplos aí. Emprestei a coleção à minha colega. Quem empresta tem que emprestar alguma coisa, né? Tá pedindo um complemento, ó, já dá para ver que é transitivo. O que eu emprestei aqui? Porque o sujeito aqui é o eu, né? Olha lá, ó, sujeito oculto, desinencial ou elíptico, sujeito eu. Eu emprestei o quê, né? A coleção. Mas aí a gente percebe que emprestou a coleção a alguém também. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu tenho 2 complementos. 2 complementos. Alguém sabe, gente, que como é que eu classifico esse verbo emprestei aqui? É uma ação, né, de emprestar. E eu tenho 2 complementos. A coleção e a minha colega. Alguém saberia me dizer que tipo de verbo que ele é? Porque está dentro do predicado verbal. Isso a gente está vendo ali, ó, tá? Que tipo de verbo ele é? Pode falar, tá, gente? Pode falar à vontade. Se não tiver correto, a gente explica, né? Tá? Nenhuma ideia aí? Eu quero que a gente pense junto, porque eu falei que tem 2 complementos, a coleção e a minha colega. Ó, tô colocando ali, ó. Olha a resposta ali embaixo. Quem lê para mim ali? O último item aqui, ó. Ué, será que vocês estão aí mesmo? O que tem aqui, hein, gente, ó? Que é o que eu havia perguntado agora para vocês. Que tipo de verbo? Ó, verbo Transitivo direto. direto e indireto, tá? É isso aqui que era para a gente
compreender em relação ao verbo emprestar. Direto e indireto, ele tem os dois. Porque olha aqui, ó, ele necessita do objeto direto e do objeto indireto. Mas qual que vai ser o objeto direto aqui, ó? A coleção, a minha colega. Qual que é o direto aqui? Vamos lá, gente, porque a gente está revisando aqui, mas a gente vai ficar fazendo exercício junto, então eu quero que vocês falem, tá? Vocês participem. Senão não adianta, né? Olha lá o que é que a gente precisa saber, ó. O objeto direto é a coleção. Não tem preposição. Tá? E o indireto é obrigatório que tenha preposição. Vai ser Qual a que minha é o colega. indireto? A Oi, minha pode colega? falar. A minha colega? A minha colega. Tem preposição ali, porque ele é indireto. Agora, qual que é a preposição ali? A minha colega. Qual palavra é a preposição? Colega? Não, o colega vai ser o substantivo daí. É isso que a gente tem que lembrar quais são as preposições, né? Tem a preposição a, tem a preposição de, tem a preposição com, para. Nós temos várias palavras que entram dentro das preposições que a gente assim, tem que ir memorizando para que quando a gente olha ali já chama atenção. Está dentro desse a aqui, ó, tá vendo? A preposição está aqui. Está vendo que tem uma crase, né? Esse acento aqui é a crase. Quando tem a crase, a preposição está ali. Ah, mas é só a preposição? Não. Tem um A do artigo. É como se tivesse dois As unidos aqui. Aí eu vou e coloco a crase. Mas eu tenho a Entendeu? preposição A. Ela está aqui dentro. Por isso Tá. que o objeto é indireto. Certo? Então, nós ficamos com dois ali, ó. Olha só, o objeto direto é a coleção. Daí você fala, ah, mas esse a não poderia ser preposição? Nesse caso aqui, não, ele é artigo. Ah, mas pode ter casos que tenha o a e não tenha a crase? E seja preposição? Pode. Pode ter também. Então, a gente tem que analisar caso a caso, para saber se tem a preposição ou não ali naquele a. Mas pode ter certeza, se tiver a crase, tem uma preposição ali dentro. Porque o a, ou ele vai aparecer como preposição, ou ele vai aparecer como artigo, né? Então, nesse processo ali, se eu tenho a crase, eu tenho os dois, né? Tenho os dois, dentro de um só. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Tranquilo. Então, é isso aqui, ó. Esse predicado que é verbal é tudo, tá? Emprestei a coleção à minha colega. Tudo isso é o predicado verbal. E tudo isso aqui, eu tenho o objeto direto à coleção e a minha colega o objeto indireto. Tem os dois ali. Então, isso é para dizer o quê? Que o verbo emprestar, sempre que a gente lembrar dele, ou vê-lo, né, em alguma oração, quem empresta, empresta alguma coisa, que é o objeto direto, a coleção, a alguém, a minha colega, com preposição, objeto indireto. Tá? Então, os verbos, eles fazem isso, eles mudam, né? Podem ser intransitivos, pode ser transitivo direto, indireto, e pode ser os dois. Ter os dois objetos, direto e indireto.
Isso aí que tem que ficar na ideia e pensar que é o predicado verbal, né? Tá? Bom, aí agora a gente muda um pouquinho do predicado verbal, nós vamos para o predicado nominal. Nominal vem de nome, né? Nominal, nome. Ah, mas como assim nome? O nome geralmente é um substantivo, um adjetivo, por isso que a gente utiliza isso aí, um adjetivo, né? Então, no predicado nominal, vai ter o verbo? Vai, mas não é o verbo de ação. Começa por aí a mudança. Então, olha lá, ó, no predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome, que exerce a função de predicativo do sujeito. A gente já falou também em algumas aulas, fez alguns exercícios dos predicativos, né? Temos só que lembrar dele aqui. Porque quando cada oração que a gente olha, aí a gente vai localizando os termos. Isso é a análise sintática, né? Que é o que a gente tem feito nesses exercícios. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, o predicado nominal, o núcleo é um nome, que tem a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um termo que dá um significado, um atributo, uma característica, gente, desculpe, um atributo, uma característica ao sujeito, ou ainda exprime um estado ou modo de ser. Então, o predicativo é conectado ao sujeito através do verbo de ligação. Então, aqui já mudou, tá? Se o predicado ele é nominal, nós temos que ter esse predicativo do sujeito e tem que ter o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Ele liga o sujeito ao predicativo. Liga. Então, verbo de ligação. Então, vamos ver esse predicativo e esse... Olha ali, ó. As taxas de juro continuam elevadas. Então, o sujeito aqui, ó, quem continuam elevadas? Juro. As taxas de juros, né? Então, eu tenho um sujeito simples, tá? Continuar é o verbo. Ele é de ligação, porque ele está ligando, ó, o sujeito, que é a taxa de juros, ao elevadas. Ele está fazendo a ligação. Está no meio ali, né? E o elevadas é o predicativo do sujeito. Porque eu estou tendo uma característica desse sujeito, que essas taxas de juros continuam elevadas. O elevadas vai ser o núcleo do predicado nominal, tá? Núcleo aqui, ó, a palavra mais importante aqui, predicativo do sujeito. É a palavra elevadas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho que a taxa de juros é o sujeito simples, continuam elevadas, é o predicado. Ah, mas ele é nominal. Por que ele é nominal? Por duas explicações. O continuar, que é o verbo de ligação, ele não dá uma ação, ele dá um modo de estar. Como que as taxas estão, né? Continuam elevadas. E tem o elevadas, que é o núcleo e é predicativo do sujeito. Ai, cadê os objetos diretos? Cadê tudo aquilo que a gente falou agora há pouco? No predicado nominal não tem. Não vai ter aqueles verbos transitivos, né, que eu estava falando para vocês, os objetos. Aqui o verbo é de ligação e o que tem complementando a ideia, né, porque, ó, continuam, as taxas de juros continuam, mas continuam o quê? Elevadas. Completa a ideia do continuar, né? Esse aqui é o predicativo, porque está falando do sujeito, ó, veja que as taxas de juros que continuam elevadas, né? Então, está falando do sujeito, é predicativo do sujeito, está tendo uma característica para esse sujeito. Estou caracterizando, né? Por isso que ele é o predicativo. Então, o verbo de ligação vai apresentar o predicativo do sujeito. Tem que ter um predicativo, não tem aquela história de objeto aqui, certo? O verbo de ligação, ele não tem os objetos, ele tem o predicativo do sujeito. Vamos ver aqui os verbos de ligação, olha. Então, eles têm a função de ligar. Pronto, o nome dele já está falando, verbos de ligação. Então, ele tem essa função de ligar o sujeito
às suas características, né? Ele liga mesmo, fica no meio. Quando liga, dá ideia, né? A gente coloca o verbo no meio ali, do sujeito, entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Principais verbos de ligação. Esses aqui é importante que nós memorizemos, tá? Ficar na nossa mente quais que são os de ligação, porque eles não são muitos. São esses que não dão ideia de ação, dão ideia de um modo de ser, da maneira que se está naquele momento. Então, tanto é que entra aqui, ó, entre os verbos de ligação vai ter o ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, só que não é andar de caminhar, tá? Porque andar seria uma ação, né? Vocês concordam? Sim. Como que seria esse andar aqui, ó? Não é ação de andar. Como que eu posso usar esse verbo, por exemplo? Andando. Estou andando, a gente Estou pode andando colocar... pela cidade. Então, aí nesse caso que você falou, estou andando, dá a ideia de caminhar, né, no caso. Seria uma ação. Então, eu tenho que colocar o andar. Sabe quando você fala assim da pessoa, minha mãe anda muito preocupada, né? Ah, A gente pode usar assim. Anda é no sentido de ela está preocupada, né? Nesse sentido. Parece preocupada. Então, aí sim que eu uso o andar como verbo de ligação. Agora, se ele ah, for dar uma ideia de que eu estou caminhando, aí não é. Aí é verbo intransitivo. Você vê que o mesmo verbo pode mudar, né? Ou ser de sim, ligação, ou ser intransitivo, tá? Então, isso aí para a gente tá. ir pensando. Aí tem também o parecer, o virar. O virar aqui não é de você pegar a água quente estava dentro da panela e você virou, né? Não, é virar de tornar-se, né? Tem, às vezes, uma frase você usa assim, um mendigo tornou-se rei, né? Ele virou, tornou-se rei, ele virou rei. Eu posso usar dessa forma, entendeu? Então, esses são de ligação, quando eles têm esse sentido. O continuar também, que é o caso que a gente viu agora há pouco, que as taxas de juro continuam elevadas, e o viver, viver também. Eu vivo cansada. Vamos supor que eu use esse termo assim, dessa forma. Né? Que ideia que dá? A ideia é que eu estou sempre cansada. É o meu estado. Eu vivo cansada. Eu vivo atrasada. A gente usa o viver também nesse sentido. Tá? Então, tem que prestar atenção se está dando um sentido de uma ação ou se está dando um estado, uma maneira de ser, maneira de estar, um modo ali. Bom, esses aqui agora, que seria o terceiro tipo de predicado. O verbal, a gente viu que tinha os verbos transitivo e intransitivo, e o nominal tinha o verbo de ligação, né? E esse aqui, ele é verbo nominal. Ele tem dois núcleos, um verbo e o nome, que são os predicativos, né? Lembra aquela história de nome ali? Então, o predicado verbo nominal tem um verbo de ação, como vimos no predicado verbal, e um predicativo que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo, tá? Então, como é que é isso? O predicativo aqui, ó, ele pode ser do sujeito? Pode, quer dizer o quê? Está falando alguma coisa do sujeito, a taxa de juros continua elevada, os elevados estava falando do sujeito, né? Era o predicativo. Elevadas era o predicativo do sujeito. Mas pode ter casos no predicado do verbo nominal que eu tenha predicativo do objeto, que é uma característica do objeto. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Quem que estavam cautelosos aqui? Quem que estudaram cautelosos? Os Os alunos. Os alunos. E ele é o quê? É sujeito ou é objeto, os alunos?
Sujeito. Sujeito, porque eles que fizeram a ação de estudar, eles são sujeito. Sujeito simples. Então, cautelosos é o predicativo do sujeito. Só que o que eu estou percebendo? Que tem o cautelosos, mas tem o estudar, que é aquele verbo intransitivo. Então, olha aqui, ó. Os alunos, sujeito simples, estudaram cautelosos para o simulado, os núcleos do predicado, é o predicado, verbo nominal. Quais são os núcleos? O verbo estudar e o predicativo de sujeito, que é o cauteloso. Tá? É como se, nesse caso, verbo nominal, eu tenho duas palavras mais importantes, que é o próprio verbo de ação, mas eu tenho também o predicativo. Por isso que ele é verbo nominal, porque eu tenho dois termos aí que são considerados núcleos, que são importantes aqui. Importantes por quê? Para dar o sentido à oração, né? Dar o sentido. Tá? Então, o verbo estudar e o predicativo de sujeito, que é o cauteloso, porque a gente viu que os alunos que estudaram cautelosos. Então, olha aqui, a estrutura desse predicado verbo nominal, a estrutura da oração, o que tem ali dentro? Um verbo intransitivo, que é o verbo estudar, mais o predicativo do sujeito, que é o adjetivo cautelosos. Tá? Então, eu fiz uma misturinha. Tem predicativo, mas tem verbo de ação. Vamos ver outro caso aqui, ó. A mistura tornou aquele momento inesquecível. Então, aqui, ó, a mistura, eu falei, desculpa, gente, vai a música. Onde que eu tirei a mistura? A música é o sujeito, que é a música que tornou, né? Aquele momento, quem torna, nesse sentido aqui, não é esse tornar, não é no sentido de se transformar, de mudança, né? Na própria música. É no sentido, como a gente poderia dizer aqui, a música tornou quem torna, né? Transforma alguma coisa, que aqui eu tenho um objeto, olha aqui, ó, aquele momento é o objeto. Porque eu dei um exemplo para vocês, o mendigo tornou-se rei. É diferente desse aqui, desse tornou aqui. É isso que eu quero chamar a atenção. Olha aqui, ó. A música é o sujeito simples. Tornou aquele momento inesquecível o predicado. Ah, mas ele é verbo nominal. Por quê? Porque ele tem o verbo tornar. Nesse caso, quem torna, tornou alguma coisa, que é o objeto, e tornou ele inesquecível. O inesquecível aqui não é a música, que é o sujeito, né? Aquele momento, que é inesquecível, é o objeto. Então, eu tenho aqui o verbo tornar e o predicativo do objeto. A palavra inesquecível está em vermelho, eu coloquei aqui, e coloquei ela classificada aqui em vermelho também, ó, predicativo do objeto. Cuidado para não confundir com aquele exemplo que eu falei. O mendigo tornou-se rei. Então, aí, esse rei é o predicativo do mendigo, o predicativo do sujeito. E o tornar-se entra como verbo de ligação, tá? Ah, mas aqui é tornar, não é no sentido de verbo de ligação aqui. Ele não está fazendo essa função, ele está como transitivo direto, que tem o objeto direto àquele momento. Tá? Como o inesquecível está falando daquele momento, então ele é predicativo do objeto. Então, a estrutura desse predicado verbo nominal é um verbo transitivo direto mais o predicativo do objeto. Tá, aí esse aqui nós vamos sair um pouquinho desse exercício que eu já tinha feito com vocês e passar para um outro que a gente ainda não trabalhou nele, tá? Esse aqui, ó. Que, na verdade, é uma continuidade dos exercícios que vimos na semana passada, que tinha um pouquinho de... Aqui já vai falar, ó, predicativo de sujeito, do objeto, tá vendo? A gente começou a ver isso semana passada. Então, nós vamos fazer aí junto, tá? Se vocês quiserem anotar
qual a questão que vocês vão marcar, podem fazer a anotação. Porque, veja só, esse exercício, que é o de número 12, o que a gente vai analisar aqui, ó? Eu era, enfim, senhores. Senhores está entre vírgulas. Uma graça de alienado, né? Então, veja só. Os termos em destaque são respectivamente. Então, eu tenho 3 palavras que precisamos saber qual a classificação. Uma delas é enfim. A outra é senhores. E aqui a gente vê esse termo todo unido, tá? Uma graça de alienado como um termo só, com várias palavras, né? Como é que eu vou analisar? O que eu vou considerar que essa palavra, enfim, o que será que ela vai ser? Adjunta de nominal? Aqui tem 2 possibilidades, né? De nominal ou adverbial. Senhores, ele está dizendo, dando as seguintes possibilidades, ou vocativo ou aposto. Vocês se lembram, gente, desse vocativo? Alguém lembra o que é a diferença de um vocativo para um aposto? Só para a gente poder recordar aqui. Professor, eu lembro mais ou menos o que é aposto. Pode falar o que você lembrar, porque a gente vai recordar. A ideia é ir recordando mesmo. Se não lembrar direito, não tem problema. Tá, aposto é uma palavra ou uma frase que explica outra frase? Isso mesmo. Certinho. Aí aqui, ó, que esses aposto, geralmente ele vem depois de 2 pontos ou vem depois de vírgula. E olha esse daqui como é que tá, ó. Eu era, enfim, daí vem senhores. Qual a sensação que a gente tem? Não parece que ele está falando para alguém, se referindo a esses senhores? É isso que a gente tem que pensar, tá? Porque o vocativo significa quando a gente se refere, igual um exemplo até que eu acho que eu falei em alguma aula, não sei se vocês lembram, quando a gente chama, né? Mãe, vem aqui, né? A gente está usando o vocativo mãe. O mãe é um vocativo. Você está fazendo um chamamento, né? Você está se dirigindo a alguém, como numa fala mesmo, né? Imaginem essa sendo falada, né? Essa oração sendo falada, tá? Então, tem aqui a palavra senhores para a gente analisar isso. Será que ele está explicando ou será que ele está sendo utilizada ali essa palavra para ser como um chamamento, né? Tá? E uma graça de alienado, aí fica com vocês, ó, porque a gente já viu. Acabamos de falar lá do predicativo do sujeito, falamos do predicativo do objeto, e aqui dá como outra possibilidade o objeto direto também. Tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem, uns minutinhos de dar uma analisada, e vocês me falem qual que vocês acham que é a resposta correta, né? Opa, bati aqui. Quase que eu dei a resposta para vocês. Acho que foi rápido, não sei se deu tempo de vocês verem. Bati. Algum palpite aí? Alguém já acha alguma coisa? Para a gente ir conversando. Tem que ir participando para a gente ir trocando ideia aqui. Vocês lembram o que é adjunta de nominal? Alguém lembra?
E aí, algum palpite? Qual seria a resposta correta? O que vocês marcariam? Eu marcaria aí, professora. Aí, Isso. tá. Adjunta de nominal, aposto e predicativo do objeto. Tá. Vamos ver se mais alguém vai marcar alguma outra. Se alguém concorda, se discorda. Eu vou na C, professora. C seria um adjunto adverbial, aí seria um vocativo e o predicativo seria do sujeito e não do objeto, no caso da C, né? Que na E está como do objeto. Também vou Letra na C, C. professora. C. Tá. Então, vamos ver a Eu vou resposta na ali. C também. C também? Mais alguém quer falar antes de... Porque a gente tem que lembrar bem, gente, essa questão aqui, ó, adjunta de nominal, adjunta adverbial, né? O predicativo a gente mais ou menos viu agora há pouco, né? Se vocês conseguirem entender bem direitinho, tá? Vamos ver. A maioria aqui, alguns falaram C e também falaram E. Vamos ver lá. Bom, então aqui vem a explicação, tá? Eu não mandei para vocês ainda. Eu vou colocar esses slides aqui, desses exercícios, eu vou colocar porque todos eles têm explicação, entendeu? Que às vezes a gente fica confuso aqui na aula, aí depois vocês, lá pelo grupo, refaz, abre todo ele, o arquivo, devo mandar em PDF, tá? E aí vocês vão reler, refazer as questões. Porque aqui está explicando, ó. Então, o que fala aqui? Ó? A questão pede a função sintática dos termos enfim, senhores e uma graça de alienado. Presentes em eu era enfim, né? Senhores, uma graça de alienado. O primeiro termo, que é o enfim, tem a função de adjunto adverbial do verbo ser. O que é adjunto adverbial? Aí a gente tem que lembrar, né? Ele acrescenta uma circunstância de tempo. Porque veja só, quando fala assim, eu era, enfim, esse enfim, ele está me localizando assim, neste momento, como quem diz, finalmente, né? Finalmente, naquele momento eu era uma graça de alienado, é mais ou menos nesse sentido. Então, ele dá uma circunstância de momento, de tempo. Então, é advérbio. Tá? Então, entra como adjunto adverbial. Quando eu tenho o advérbio, que é a classificação morfológica, ou seja, é a classe gramatical, né, da palavra. Aí eu tenho adjunto adverbial. Então, essa é a explicação para o enfim. Porque, veja só, eu poderia colocar assim, ó, eu era uma graça de alienado. Essa palavra, enfim, e a palavra senhores, não obrigatoriamente precisam estar para eu poder entender. Agora, aqui tem que estar, ó, eu era. O que eu era, né? Uma graça de alienado. Então, uma graça de alienado está falando de quem? Está falando do sujeito ou está falando do objeto? Travou aqui, professora. Qual que é a pergunta? Aqui, ó, uma graça de alienado, veja só, se colocar aqui, ó, eu era uma graça de alienado, tá vendo? Uma graça de alienado está falando de quem? Quem que era uma graça de alienado? Do sujeito, eu. Eu. Então, isso tem que ficar bem claro. Não importa, o que eu estou chamando atenção? Não importa se tem a palavra enfim, se tem a palavra senhores. Isso aqui está falando do sujeito. Tá? Isso é importante a gente localizar, porque tem o verbo de ligação aqui, ó, eu era, o verbo ser. Eu tenho um predicado nominal aqui. Lembra que a gente estava falando agora há pouco lá dos predicados?
Eu era uma graça de alienado, tem o verbo ser e eu tenho o predicativo do sujeito, uma graça de alienado. O enfim, a gente já falou, que é o advérbio, que dá uma circunstância de tempo. E os senhores, olha o que vai ser os senhores. O segundo senhor trata do vocativo, pois está invocando o interlocutor, aquele com quem se fala. Invocando aqui, nesse sentido aqui, é de chamando. É um chamamento que está falando, ó. Está falando para os senhores aqui, que a gente não sabe quem está lá, mas alguns senhores. Eu era, enfim, senhores. Está se referindo a essas pessoas que ele coloca como senhores. Uma graça de alienado, tá? Então, tem um adjunto adverbial, tem um vocativo, e o terceiro termo, como vocês aí falaram, diz respeito ao sujeito, né? Uma graça de alienado está falando do sujeito. Então, ele é tem um predicado nominal aqui, isso é importante a gente ver também, porque mesmo tendo adjunto adverbial, mesmo tendo vocativo, continua sendo um predicado nominal, porque tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, ó. Tá? Então, parece outros termos ali, mas não modifica que é um predicado nominal. Então, a análise correta dos termos é a letra C. Tá? Então, quem foi na letra C é isso mesmo, ó, adjunto adverbial, aí o vocativo e depois o predicativo do sujeito. Vamos ver essa aqui agora. Eu acho que essa aqui a gente fez semana passada, hein? Não sei se foi no finalzinho da aula, vocês lembram? A ponte alternativa que expressa a função sintática do termo destacado. Parece enfermo seu irmão. Parece enfermo seu irmão. O enfermo, ó. Verbo parecer. Será que ele é de ação ou é de ligação, hein, gente? O parecer, quem sabe? Quero ouvir de vocês. Parecer é verbo de ação ou de ligação? Porque aqui, ó, se eu localizo o parecer, eu já sei o enfermo, eu já consigo saber se ele é sujeito, se ele é objeto direto, se ele é predicativo, se ele é adjunta de nominal ou adjunta adverbial. Mas tem que saber o verbo parecer primeiro. Se ele é de ação ou de ligação. Qual que eram aqueles que eu citei lá para vocês, que eu coloquei ser, estar, ficar, permanecer, parecer, que é ele, né? Continuar. Lembra que eu Ligação, coloquei lá? professor? Ligação. Ligação, tá? Quando tem verbo de ligação, tem o predicativo do sujeito, porque ele está ligando alguma coisa, né? Ele tem que estar ligando alguma coisa. Olha aqui, ó. Seu irmão parece enfermo. Ele está ligando o parecer aqui, ele está ligando o seu irmão, que é o sujeito, à palavra enfermo. Qual a alternativa, gente, que vocês marcariam? Que ele quer saber justamente essa palavra enfermo aqui, ó. O que ela é? Que letra? Eu acho que é a letra C, professor. Letra C. Isso mesmo, professor. Letra C mesmo. C também. Letra C. C.
Então, ó, o que é importante para eu saber aqui? Nós vamos ver se é a letra C, né? Ó, a frase apresentada no enunciado está em ordem inversa. Porém, se a pusermos na ordem lógica, ficará mais fácil de identificar a função do termo destacado. Seu irmão parece enfermo. O termo destacado enfermo está assumindo a função de predicativo do sujeito, correspondente à letra C. Então, as demais alternativas não correspondem à função do termo em destaque. Então, essa palavra enfermo está falando do sujeito que é o seu irmão. É o seu irmão que parece enfermo. Tá? Só que lá pode vir invertido, o sujeito pode vir no final da frase. Então, o verbo parecer de ligação tem predicativo de sujeito, né? Que tipo de predicado é esse, gente? Que tem o verbo de ligação e o predicativo de sujeito. Que tipo de predicado? É verbo nominal? Não, ele não é verbo nominal, porque o verbo nominal tem que ter os verbos de ação. Aqui só tem um verbo, né, que é o parecer, ele é o verbo de ligação. Ele não é verbo nominal por causa disso. Então é predicado nominal, porque tem verbo de ligação. Tem o verbo de ligação. Sempre, é isso que eu quero que fique assim, fixado na cabeça de vocês, tá? O verbo de ligação sempre vai ser relacionado ao predicado nominal. Sempre. Doutora, tenta apagar isso aí. Vou apagar. Deixa eu achar a borrachinha aqui. Tá? Sempre vai ser relacionado a isso daí. Ao verbo de ligação, aí eu já paro e penso, predicado nominal, tá? E tem sempre o predicativo do sujeito, sempre tem um predicativo. Vamos lá, então, ó, mais uma questão agora. Não se fazem motocicletas como antigamente. O termo destacado funciona como? Que termo destacado aqui, ó, é o motocicletas. Não sei. O que vocês acham que é motocicletas aqui? É objeto indireto, objeto direto, adjunto adnominal, vocativo ou é sujeito? Eu acho que é letra B. É, isso que eu ia falar agora. Não, Objeto de é o direto? Vocês acham que é direto? Não se fazem como antigamente. Então, alguém está fazendo aqui, né? Fazer é um verbo de ação, né? Certo? É um predicado verbal, né? Lembra, né? Já para a gente poder identificar. Já temos um predicado verbal com o verbo fazer. Então, quem que não fazem, né? Não se fazem. Quem faz alguma coisa, né? Esse é quando a gente fala, quem faz alguma coisa, esse alguma coisa seria o objeto. Isso que a gente tem que analisar, né? E literalmente o objeto aqui é um objeto, uma motocicleta é um objeto. Vamos ver direitinho a resposta aqui, se vai ser B, né? Porque tem objeto direto e tem indireto também, né? Então, aqui, ó, a frase, não se fazem motocicletas como antigamente, ela está na voz passiva sintética. E, portanto, o sujeito é paciente e sofre a ação. Olha a pegadinha disso aqui, hein? Olha o que motocicleta... Oi? Eu até ia falar letra essa, quando assim, o cara falou já direto, o outro falou, vai, tô errado, né? Aí eu nem falei. Eu ia falar letra Você pensou no sujeito? É a pegadinha aqui, né? Porque aí eu fui falando também, é o objeto direto, quem faz alguma coisa, vai toda uma ideia por um lado, né? Pensando em objeto, mas olha só a pegadinha aqui, sabe qual que é a pegadinha dessa questão? É porque ela está na voz passiva sintética.
Aquelas vozes passivas, e agora, né? Como que eu vou lembrar disso daqui, ó? Não se fazem motocicletas como antigamente. É aquela que eu inverto, lembra? Motocicletas, olha aqui, ó. Não são mais feitas como antigamente. Eu consegui inverter. Aí eu peguei motocicletas, que parecia que era o objeto, porque parecia que quem faz alguma coisa, e inverti. A motocicleta, ela não são mais feitas, ela está sofrendo a ação de não serem mais feitas. Eu consigo inverter a oração, então tem que ter uma atenção maior aqui, né? Justamente é aquele caso que nos confunde mesmo. A princípio parecia um objeto, tá? Mas olha aqui, então como eu consegui inverter, ficou motocicletas não são mais feitas como antigamente. O que eu fiz? Eu pus para a voz passiva analítica, que se a gente for lembrar dessa voz passiva aqui, ela usa o verbo ser, ó, e o verbo fazer no particípio, tá vendo? São, tem dois verbos aqui, ó, e o fazer fica como feitas. Então, ó, ser e fazer. Os dois, dessa maneira que eles estão colocados, dão uma voz passiva analítica. Ah, mas estava em outra voz passiva? Estava. Não estava assim, né? Motocicletas não são feitas, ficava até mais fácil, que aí você já achava o sujeito. Aqui estava todo invertido a ideia, ó, todo, né? Não se fazem. Então, aqui é passiva sintética, ó, o se. O Czinho é que dá essa ideia de passiva sintética. Apareceu esse se, não se fazem. Tá? Então, a gente poderia pensar que a gente poderia ter feito a confusão com o objeto, que é o motocicleta, e poderia achar que esse se, não se fazem fosse um sujeito indeterminado. Essa é a confusão que poderia dar. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o termo destacado motocicleta é o sujeito e a alternativa corresponde à letra E, que está correto quem achou que era a letra E, ela realmente é um sujeito. E é um sujeito porque está na voz passiva sintética e eu consigo mudar para passiva analítica. Motocicletas não são mais feitas como antigamente. Tá? Então, é uma pegadinha boa aqui mesmo, né? Ah, o que não são feitas? Ah, motocicleta, não são feitos objeto e pronto. Tá? Então, fica essa aqui de exemplo, assim, para a gente ter essa atenção, para saber, será que está na voz passiva? Porque aparece o C, né? Pode ser que esteja na voz passiva. Faz a inversão, tá? Vamos ver se depois vai aparecer outro exemplo. Aqui nesse 15, ó, ninguém parecia, ó, o verbo parecer aí de novo, hein? Disposto ao trabalho naquela manhã de segunda-feira. Ninguém parecia disposto ao trabalho, só que ele quer saber ao trabalho, o que é? Complemento nominal? Complemento nominal, letra B. Mais alguém? Letra A, professor. Predicativo, letra A, porque tem verbo de ligação, será que é essa a ideia? Né? Porque tudo tem uma forma aí de aparecer nas orações, né? Tem o verbo parecer, tem que ter um predicativo, né? Faz sentido aparecer um predicativo. Será que ao trabalho, ou disposto ao trabalho, é o predicativo? Né? Vamos pensar. Alguém mais? É a letra A, professora. Predicativo também, porque tem o verbo parecer. Eu tô dando umas ideias aqui para vocês, mas você vê que não quer dizer que a minha ideia tá certa. Eu tô dando só para vocês analisarem, né? Se tem o verbo parecer, o predicado é nominal, né?
Predicado aqui, isso dá para saber, ó, porque aqui o ninguém é o sujeito. Sujeito simples, ninguém. Não é indeterminado, não, né? Porque eu sei que a palavra ninguém está me dando uma ideia de sujeito simples. Parecia disposto ao trabalho naquela manhã de segunda-feira, tudo isso é predicado. Tudo. Parecer é o verbo de ligação. Parecer, ele vai pedir, como ele é de ligação, ele pede um predicativo. Vocês estão falando aí no predicativo. Só que eu tenho a palavra disposto, e depois do disposto eu ainda tenho ao trabalho. Ah, outra coisa aqui, ó, que eu tenho que pensar também. Será que nesse ao trabalho tem alguma preposição aqui? Uau. Exatamente. No ao. É. Porque o é o artigo. E o a, vai pôr outro a e o junto? Não vai. Esse a aqui é a preposição que está junto com o. Então, tem preposição. Será que é objeto indireto, gente? Olha quanta coisa a gente pode pensar para se confundir, né? Por isso que não é tão simples assim, né? Tem que analisar bem. Tem preposição, poderia ser um objeto indireto. Quem parece alguma coisa. Como que eu analiso isso? Outra coisa aqui, ó, fugindo um pouquinho da resposta, ó, naquela manhã de segunda-feira, tá dando uma ideia de que isso aqui, hein, gente? Naquela manhã de segunda-feira. Tempo. Circunstância de tempo para aparecer, né, no caso aqui, para o verbo, né, para quem, como ninguém está parecendo disposto, né? Tempo. Se é tempo, esse restante todo aqui, ó, que é de tempo, de lugar, de modo, de... Advérbio, né? Entra como... Aí essa parte toda aqui, ó, entra como adjunta adverbial, tá vendo? O D, ó. Entra aqui, ó, naquela manhã de segunda-feira. Se fosse, né, que tivesse marcado, ressaltado aqui, em negrito, aí ia ser adjunta adverbial. Mas tudo bem, vamos lá. Disseram que pode ser ou complemento nominal ou predicativo. Alguém tem mais alguma ideia para colocar aqui? Porque eu joguei um monte de informação, né? Não quer dizer que está certo o que eu estou falando, ou que são coisas para vocês irem... Eu tô entre a letra A e a letra C. Era a letra C, por causa da preposição ali no ao. Então, era uma outra coisa que eu joguei aqui para vocês analisarem. Será que tem objeto indireto, né? Será que o verbo parecer é um verbo que vai pedir um objeto indireto? Tá? Então, vocês veem que eu vou trazendo um monte de ideias. E aí, para a gente fixar o que vai estar certo nessas ideias e o que vai estar errado aqui, né? Vamos ver a resposta, então. Então, essa questão, ela pede análise sintática do termo em destaque na frase. Ninguém parecia disposto ao trabalho naquela manhã de segunda-feira. Nessa frase, a única função que o termo ao trabalho pode assumir é de, olha qual que é a resposta, complemento nominal. Mas tem preposição, lembra aquela ideia que eu falei da preposição? O complemento nominal também tem, só para dificultar para a gente um pouquinho mais aqui, né? Não é só o objeto indireto que tem preposição, o complemento nominal também tem preposição. Então, vamos tentar fixar isso, né? Apareceu a preposição, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal. Depende do que ele está completando o sentido. Nesse caso aqui, ó, está completando o sentido do termo disposto, que não é verbo, né? Não é. Disposto é o quê? Um adjetivo. O disposto é o predicativo. Lembra que algumas pessoas ficaram em dúvida ali sobre o predicativo, né? Poderia ser predicativo. É só a palavra disposto que é o predicativo.
Ele é o adjetivo, o predicativo do sujeito, ele está caracterizando o sujeito. Então, neste caso, como tem preposição e está completando um nome, que é a palavra disposto, a alternativa é a letra B. Então, é complemento nominal, tá? Então, para quem ficou com dúvida em relação ao predicativo, ó, eu vou pensar assim, ó, ninguém parece o quê? Disposto. Esse ao trabalho já está um pouquinho separado do verbo parecer, tá vendo? O que o parecer está ligando é o sujeito com o adjetivo disposto. Que o parecer é de ligação. Então, é importante saber qual que é de ligação, tá? Vocês peguem depois que eu mandar, dão uma fixada, anota no caderno os verbos de ligação, para fixar bem, porque quando olhar assim já vai saber analisar. Então, disposto é que é predicativo, tá? Se fosse, tivesse marcado aqui em negrito a palavra disposto, aí sim seria o predicativo. O trabalho está se referindo a este adjetivo, que é o predicativo, que a gente acabou de falar, né? Mas ao trabalho é o complemento nominal, tá? Letra B. Agora vamos ver essa aqui. Vocês vejam, gente, que essas questões, elas são, assim, bem complexas, não é coisa facinha que a gente bate o olho e vê, não. Tem que ficar olhando, analisando um monte de coisa que entra na análise. Por que que nós estamos vendo isso? Dá uma olhada aqui, ó, Universidade Federal do Piauí. São questões que, se vocês entendem isso aqui agora, nessas aulas, se ficar mais ou menos assim, fácil de compreender, pegar todo o raciocínio, se isso aqui é questão para entrar na faculdade. São questões difíceis mesmo. Vocês já vão ficar preparados lá para frente, se conseguir entender bem aqui. Certo? Então, por isso que eu trouxe uma coisa assim já mais avançada, né? Mais à frente do que a proposta do nosso curso, para que vocês percebam que dá para entender, dá para ir aprendendo tudo isso e já fica preparado para mais para frente já, tá? Pensando lá na frente já, né? E se a gente sabe o mais difícil, o mais fácil, então, na hora que chegar, tiver que fazer uma prova de Instituto Federal ou algum outro concurso, antes da faculdade, né? Vai ficar fácil, vocês já conseguirem entender, isso aqui é o mais difícil, tá? Mais complexo. Então, vamos partir para essa aqui, ó. Ela tem 3 orações. Jatene está convicto de suas ideias. Apareceu uma coisinha que chamou atenção aqui, hein? Os setores do governo discordam do modelo proposto. Olha que todos eles, de suas ideias, do governo, do modelo proposto. O que está aparecendo nos 3 aí, hein? Mesmo tipo de palavra, da mesma classe gramatical. O que repetiu aí? O que chamou atenção ali, hein? Tem nas 3, de suas ideias, do governo e do modelo proposto. O do. O do e o de, né? Preposição. Preposição. Você vê que a gente está começando a fixar. A gente fixou o a, né? A crase, o ao, que é preposição, tem preposição. Os des aqui, tudo são preposição. O do é o de mais o o, né? O o do artigo. Daí, junto com a preposição de. Oi, pode falar. Eu até ia perguntar se o do é preposição, mas depois eu pensei de mais do, aí que eu vi que tinha preposição. Isso, porque o D está misturado com o O, vamos dizer assim. É igual a história da crase que eu falei para vocês, né? Tem o A da preposição misturado com o A da crase, do A do artigo, né? Por isso que eu ponho a crase. Eu não ia escrever 2 As, um do lado do outro, né? Então, eu vou lá e coloco a crase. Bom, aí aqui está perguntando o seguinte: os termos destacados quanto à função sintática são, respectivamente. Então, nós temos 3 termos, né? O primeiro aqui é o de suas ideias. Então, Jatene está convicto de suas ideias. Ele está perguntando se o de suas ideias é complemento nominal,
se é objeto indireto, se é adjunto adnominal. Está dando essas 3 possibilidades. Agora, os setores do governo. Aí está perguntando ali, é objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal. Acho que caiu na mesma questão do primeiro, né? As três possibilidades, né? Ou é complemento, ou objeto, ou é adjunto. E no terceiro caso, tá a mesma ideia, né? Olha lá, discordam do modelo proposto. O do modelo proposto é adjunto adnominal, é complemento ou é objeto indireto? Aí eu deixo aí para vocês pensarem, né? E podem ir falando, quem achar que é uma coisa, qual questão que achou. Pode falar, tá? Na questão é que tá invertido assim, mas ele está pedindo a mesma coisa, né? Para a gente analisar, será que é adjunto, será que é complemento ou será que é objeto indireto? Adjunto adnominal, complemento nominal ou objeto indireto? Alguém falou alguma coisa que eu não estou ouvindo direito? Que letra que vocês marcariam, gente? Professora, eu acho. Eu tô em dúvida, mas eu acho que a letra é E. Letra E, complemento nominal, depois adjunto, depois objeto indireto. Tá. Vamos pensar, vamos ver Acho se... que é a letra C, professora. Eu não... Letra C também poderia ser adjunta de nominal e objeto indireto. Mais alguém? Pode ser. A D. D. Aí a D já Eu está também. dizendo. D também. Aí poderia ser complemento nominal e objeto indireto. Tá. Então, ó, antes da gente passar para a resposta, só vamos dar uma analisada aqui. Como eu falei, eu vou jogando as ideias, e aí vocês vão pensando. Jatene está convicto. Jatene é uma pessoa, certo? Nome. O nome de uma pessoa. Jatene está. O verbo estar é verbo de ligação. Aí aqui, ó, convicto, eu tenho um predicativo do sujeito. Lembra? Predicado nominal aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. De novo, um complemento nominal. Esse dê suas ideias está completando o sentido de convicto ou está completando o sentido do verbo estar? Acho que a minha internet está cortando, porque eu ouço às vezes, parece que alguém falando, mas não consigo professora, entender. tá normal. Eu também tô Tá escutando. normal? Ah, tá. Achei que era a minha aqui. Olha só, o convicto, o que vocês acham que é? Dê suas ideias, tá falando do convicto ou tá falando do verbo aqui, ó, estar? Do convicto, né, professora? Convicto? Eu acho. Isso mesmo, só para Convicto. reforçar, tá? Isso, é do convicto. Então, convicto não é verbo, então não pode, tem que estar completando um nome. Ou completando ou caracterizando um nome, que é a palavra convicto. Então, eu já excluo, já tiro a ideia do objeto indireto. Por isso que eu perguntei isso, tá? Não tem como esse aqui, ó, porque o objeto indireto, ele tinha que estar lá no verbo completando a ideia do transitivo direto. E aqui é verbo de ligação, estar, tá?
Então, está completando o convicto mesmo. Ah, mas poderia ser adjunta de nominal ou poderia ser complemento nominal. Aí, qual a diferença? Completa a ideia ou caracteriza. Ah, mas aí como que eu faço? Jatene está convicto. Espera aí, está faltando alguma coisa na ideia aqui, ó. Que é a própria palavra, dê suas ideias. E tem a preposição ainda, hein? Então, a gente está indo mais para o lado do complemento nominal, que aqui, ó, ficou quem falou e, quem falou de, né? Até a A entra aqui, ó. A C não entraria, tá? Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, Jatene está convicto, fica faltando essa complementação aqui, ó, desse termo. Fica esquisito deixar sem, né? Ah, mas ele está convicto de quê, né? Ele está... Que convicto, quem está convicto, quer dizer, quem está certo, né? Quem tem certeza de alguma coisa. Eu estou convicto, eu estou certo das minhas ideias, estou convicto das minhas ideias. Então, está fazendo falta isso aí. Então, ele tem que entrar como um complemento mesmo. Agora, vamos ver esse caso aqui, já é diferente, ó. Os setores discordam do modelo proposto. Eu estou caracterizando os setores, não é? Ó, o do governo, não é? Estou dizendo que o setor não é qualquer setor? Eu estou dizendo que os setores são do governo? Estou dando uma característica para esses setores. Aí, gente, já entra como adjunto adnominal. Deixa eu passar na resposta aqui para a gente ver melhor. Então, nesta questão, até porque nosso tempinho está acabando, a gente só vai conseguir terminar aqui, tá? Só ver mais esse finalzinho. Nesta questão, nos são apresentadas duas frases com termos em destaques, e é pedido que seja feita a função de cada um. Jatene está convicto de suas ideias, os setores do governo, tá? Foi o que a gente leu lá. O primeiro termo de suas ideias assume a função de complemento nominal, porque está completando mesmo o sentido do convicto, que é um adjetivo, que é um nome. Então, complemento nominal. Então, o convicto, ele fica precisando dessa complementação, que é de suas ideias. O segundo termo do governo, ele tem uma função de adjunto adnominal, porque ele está apenas acompanhando o termo setores e dando uma qualificação, não completando o sentido do mesmo, até porque não exige ser completado. Então, quando eu usei a palavra os setores, não há uma obrigatoriedade, uma exigência de completar o sentido dessas palavras aqui, os setores. E foi colocado para caracterizar que eram os setores do governo. Então, por isso que é adjunto adnominal. E tem preposição também nesse caso, ou adjunto, né? Lembrando disso, hein, gente, essa história da preposição. O de suas ideias é complemento nominal com preposição. Esses setores do governo, adjunto adnominal, caracterizando os setores e também preposição. E agora o terceiro caso, que é o do modelo proposto. Esse sim é um objeto indireto, pois nesse caso ele está complementando, né, o verbo discordar, que é transitivo indireto. Então, veja só aqui, ó, para achar o objeto, quem discorda, discorda de alguma coisa. Nesse caso, ó, discordam do modelo proposto. Então, a resposta aqui, gente, vou voltar só um pouquinho aqui, ó, é a letra E mesmo, tá? Quem achou que estava na E está correto, porque de suas ideias, complementa convicto. Setores do governo caracteriza esses setores. E quem discorda, discorda de alguma coisa que é do modelo proposto. Aqui, o verbo discordar está sendo completado pelo modelo proposto. Objeto indireto. Objeto indireto, tá? Então, não teria como, aqui no C tem objeto indireto também, né?
Mas acho que o C é a única coisa que está, a primeira aqui, ó, está como quem colocou, né? Estava como adjunta de nominal. E não é o caso, porque o convicto, ele vai precisar de uma complementação, né? Tá? Então, ele não está sendo só caracterizado, qualificado, dizendo, ele está realmente necessitando de uma informação a mais, tem convicto de alguma coisa, tá? E eu acho que o nosso horário já deu, acho que até passou, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Uma dúvida?